Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Meio-Dia, Catarina. Pontualmente, 12:30. Confira os destaques de hoje. Frio polar. Bom Jardim da Serra registra novamente a menor temperatura do país no ano, menos 8,8 graus. Outras 50 localidades registraram temperatura negativa no estado. Um carro invadiu uma sala comercial e uma residência em Balneário Camboriú, no litoral norte. Uma pessoa ficou ferida. Operação contra o jogo da baleia azul é realizada em Santa Catarina. O desafio oferecido por criminosos que induzem as vítimas à automutilação e até ao suicídio. E hoje é dia de virou viral. O assunto: compras na internet. Você vai se divertir. O cara que criou o Mercado Livre é de qual país? Brasil, Paraguai, Uruguai, Brasil, Uruguai. Você não sabe? Não sei. Você não sabe? Não sei. Não sabe mesmo? Estou lhe respondendo, não sei. Futebol, os detalhes dos jogos do Figueira e do Criciúma pela Série B do Brasileirão. Tem também os últimos preparativos da Chape e do Avaí, que entram em campo logo mais pela elite do Nacional. E ainda, nessa quarta-feira, 19 de julho, é o Dia Nacional do Futebol. Vamos ter um convidado em nossos estúdios para falar sobre a famosa paixão do brasileiro. O Meio-Dia, Catarina, desta quarta-feira, 19 de julho, já está no ar. Meio-dia 32, estamos ao vivo com você e aguardamos a sua participação, especialmente hoje que a gente tem entrevista, né, Gustavo? Exatamente. O tema da nossa entrevista de hoje é a paixão nacional, a paixão número 1 do brasileiro, o futebol. Afinal de contas, nessa quarta-feira, dia 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Futebol. E a gente tem um convidado muito especial para bater um papo conosco, que vai falar sobre o que se passou, né? Desde quando chegou o futebol Brasil até os dias atuais, o que mudou no conceito do que era o futebol, o que é hoje, enfim, um papo muito interessante, sempre rende bastante. Afinal de contas, é futebol e sempre tem, claro, bastante participação aqui no nosso WhatsApp. Lembrando, né, Sibeli, nossas redes sociais no 48 99608 7554 e também estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Aguardamos então a sua participação desde já para interagir conosco durante essa entrevista que é já aqui no Meio-Dia Catarina. E a gente começa falando do frio. Amanhã mais gelada do ano. No Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a 8,8 graus negativos. Outras cidades da região também bateram recorde de frio nesse inverno. Olha só. Em Urupema, os termômetros chegaram aos 7,5 graus negativos na madrugada, com a geada cobrindo novamente as paisagens de branco. Pastagens e vegetações ficaram com uma camada grossa de gelo. Esta cachoeira congelada se tornou um atrativo à parte para os turistas que visitam a cidade nessa época do ano. Em São Joaquim, município de Santa Catarina mais procurado pelos turistas no inverno, o termômetro da Praça da Igreja também registrou temperatura negativa no início da manhã. Este lago ficou coberto de lâminas de gelo. O mesmo aconteceu com o rio da cidade. No total, de acordo com a Epagre-Cirã, cerca de 50 localidades do estado tiveram temperaturas negativas. E por causa da brusca queda nas temperaturas, as prefeituras de Lages, na Serra Catarinense, e São José, na Grande Florianópolis, além da capital, montaram abrigos emergenciais para receber moradores de rua. Outras cidades da Serra Catarinense já possuem esse tipo de atendimento. Os locais de acolhimento estão abertos nesta quarta-feira e funcionam das 7 da noite às 7 da manhã. Além do pernoite, oferecem também alimentação e banho. Os representantes da prefeitura fazem as rondas pela cidade e procuram as pessoas em condições vulneráveis para encaminhá-las aos abrigos. Muito bem, olha só, a gente recebeu agora há pouco uma informação que no quilômetro 258 da SC 112, aí nós já temos a imagem para você de casa, que é ali na região do Morro das Torres, em Urupema, o asfalto, como a gente pode observar, está congelado e extremamente escorregadio. A foto é do Pablo Gomes, da ADR de Lages, então fica aí a informação aos motoristas que vão se dirigir à Serra Catarinense, né, querendo curtir o frio e tudo mais, você fica muito atento às condições climáticas e principalmente, né, a essa situação onde a pista fica escorregadia por conta do gelo que se forma sobre ela.
E foi realizada ontem pela Polícia Civil uma operação de proporção nacional para prender envolvidos na disseminação do jogo Baleia Azul em todo o país. A Jaqueline Dutra tem mais informações a respeito daqui do estado. O jogo que incita crianças e adolescentes a realizar desafios macabros e, por fim, cometer o suicídio, veio à tona em abril e teve casos registrados em Santa Catarina. Em Chapecó, 3 endereços foram vistoriados. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou a atender um caso de uma criança que se machucou ao tentar tirar a própria vida por conta do jogo. Além de Chapecó, foram cumpridos mandados de busca nos municípios de Florianópolis, São José, Joinville e Araquari. Jaqueline Dutra, de Chapecó. Um carro invadiu uma sala comercial e uma residência no fim da noite de ontem em Balneário Camboriú, no litoral norte. Você acompanha as imagens aí. O acidente aconteceu no bairro Vila Real por volta das 11 da noite. O motorista do carro disse à polícia que, ao tentar desviar da moto, acabou invadindo a casa e a loja comercial. A condutora da moto foi conduzida ao hospital com uma fratura na perna. O motorista do carro não se feriu. Peças, carros e caminhões e outras peças que já foram descartadas judicialmente serão prensadas. A medida é a descontaminação do ambiente e dar também uma medida ecológica correta, um caminho ecológico para essas peças. Dessa vez, acontece lá em Caçador. A equipe dos ferrosos da comissão de leilão faz a avaliação, identificando e selecionando os veículos, depois encaminha o relatório ao juiz para a liberação e prensagem dos veículos. A descontaminação é um processo que retira combustível, óleo do motor, extintor de incêndio, bateria, cilindro de gás natural e, por último, é feito o amassamento. Em 2015 e 2016, foram prensados 1.028 veículos. Em 2017, agora com os veículos de caçador, são 1.270. Tendo passado também por Ituporanga, Joinville, São José, Lages, Tijucas, Canelinha. A execução do projeto, feita pela Comissão Estadual de Leilões do Detran, é possível através do Plano de Trabalho de Cooperação, firmado entre o Poder Judiciário, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Ministério Público de Santa Catarina. Esse trabalho traz um benefício para toda a sociedade, porque ele elimina a possibilidade de focos de mosquito, preserva o meio ambiente e libera o espaço público. Feito o amassamento, eles são levados à empresa, à sede da empresa, a qual faz o derretimento, gerando matéria-prima para outras empresas. Uma declaração do cantor Eduardo Costa, divulgada por um canal de fofocas e pelo site UOL, está repercutindo nas redes sociais e acabou causando um mal-estar para a Prefeitura de Florianópolis. Na gravação, o Eduardo Costa está pedindo uma mansão para a Prefeitura da cidade dele, para divulgar a cidade. Mas ele cita como exemplo uma cobertura que teria ganhado aqui em Santa Catarina. Vamos conferir o áudio. Os dias o povo de Santa Catarina me deu uma cobertura em frente à praia, para mim poder migrar para eu ir para lá, para eu ficar lá, entendeu? Eu ganhei da prefeitura de Florianópolis, do prefeito, de uma construtora lá, um apartamento de cobertura, só que eu vou ter que ficar lá 4 anos, vou ter que frequentar só lá, vou ter que fazer os programas de TV tudo lá, entendeu? Porque eles querem turismo, e eu posso levar isso para Escarpas, entendeu? Só que eu preciso que eles me ajudem. A assessoria de comunicação de Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, chegou a achar que a informação tratava-se de algum tipo de brincadeira, já que o prefeito garante que nem conhece o artista. Mas, diante da repercussão nas redes sociais, a Prefeitura de Florianópolis não descarta processar o cantor Eduardo Costa por conta dessa declaração. Por meio de nota, a assessoria do cantor afirmou à TV que o áudio é realmente do sertanejo, mas não esclareceu a parte da gravação onde ele fala que teria ganho um apartamento da Prefeitura de Florianópolis. O cantor declarou ainda que foi uma colocação infeliz e que não teria se expressado como deveria. Muito bem, olha só, o pessoal está interagindo conosco aqui via as redes sociais. Mandar um abraço para o Lucas Basil, ele é de Barreiros. Aí está pedindo inclusive para a gente divulgar o canal dele no YouTube, que é o LC Lucas. Então está divulgado o seu canal aí, seu LC Lucas. Também, deixa eu ver, estava aqui um pessoal falando, na rua Doutor
Heitor Blum, tem lixo ao longo de toda a via. A Concap não está passando, nem reciclado. Ali na geral do Detran, na Policlínica de Saúde, enfim, tem o lixo que está ficando acumulado, né? Se puder escrever o seu nome e a sua cidade, aproveitar que está ali digitando. O lixo que está ficando acumulado, mas a Concap já disse que isso acabaria acontecendo por conta que essa normalização do serviço de coleta de lixo aconteceria de forma gradativa. Então, aos poucos, sim, a gente observa que os lixos estão sendo recolhidos. Muitas regiões de Florianópolis, da grande Floripa, e aqui da ilha de Santa Catarina, ainda não tem a situação normalizada, não. Quem mandou a informação pra gente é a Graziela, ela é moradora do bairro Estreito. Outras pessoas também estão deixando lixos na rua, segundo ela. Enfim, aí nesse momento tem que haver a colaboração de todos e entender aquela história que a gente sempre comenta aqui, né, Sibeli? Que vivemos numa sociedade, então tem que saber até que ponto ir. Mas a população esperava que pelo menos, né, quando se dizia que a partir de segunda-feira o serviço seria normalizado, que hoje nós estamos na quarta-feira, um serviço de melhor qualidade estivesse sendo oferecido, no sentido, melhor qualidade, eu quero dizer, com mais agilidade até aqui. O pessoal interagindo e mandando seus recados aí em relação à Concap e ao lixo. E você pode continuar participando conosco. Depois do intervalo tem futebol. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, situação difícil para o Figueira. O Criciúma também não está nada bom porque perdeu um jogo depois de uma longa série de jogos invictos. Mas também tem Série A do Brasileirão e ainda hoje uma entrevista sobre o Dia Nacional do Futebol, Sibeli. 12h42, a gente volta já. Meio-dia e 44, agora para falar de futebol. Começamos pelo Jack, né, Gustavo? Exatamente, vamos falar do Joinville, vai jogar só no fim de semana, Sibeli Fábio, o Jack que vai encarar o Volta Redonda, que é um dos times que está lá na parte de cima do grupo B da Série C do Brasileirão. O que falou o Rafael Grampola, hein? Um dos destaques desse fim de semana, disse isso aí, o atacante do Jack, ó. Esses jogos chamados de 6 pontos, ou que chamamos de 6 pontos, você freia um adversário e abre. Quando diz abre, abre vantagem, né? Então a lógica seria 4 pontos. E se conseguirmos fazer isso, vai ser de bom tamanho. Por que ele está falando isso? Porque os dois próximos compromissos do Joinville são contra adversários diretos, o Jack, que é o 5º colocado do grupo B, e aí tem na sequência o Volta Redonda e logo depois o Tupi de Minas Gerais. Então tem a chance o Joinville de conseguir fazer bons resultados contra esses times que estão acima, né? E o Joinville certamente conseguindo bons resultados contra o Volta, contra o Tupi, entra de novo no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro, isso no grupo B. Muito bem, olha só, hoje nós temos a 5ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Vamos dar uma olhadinha nos jogos? Pode colocar na tela aí pra gente? Olha só então, hoje nós teremos Fluminense Barra, o jogo acontece a partir de 3 horas da tarde, depois na sequência nós temos Juventus e Camboriú, e ainda tem Ercílio Luz e Guarani, além disso nós temos Marcílio Dias e Concórdia, e também teremos Jaraguá e Operário Mafra. Esses os jogos da 5ª rodada da Série B do estadual. Lembrando que o jogo Jaraguá e Operário Mafra acontece amanhã. Muito bem, você sabia que ter uma vida sexual ativa ajuda a manter o corpo e a mente sãos? Com a Z21, você vai resgatar sua vida sexual. A Z21 não é remédio, é um suplemento vitamínico totalmente natural. Por isso, não tem contraindicações e qualquer pessoa pode tomar, viu? Inclusive mulheres. Ligue para 0800 024 4222 e não precisa ter vergonha não, viu, para ligar lá, porque nós temos atendentes homens e mulheres para lhe atender. O AZ21 é um poderoso vasodilatador que ajuda você a ter uma ereção rígida e combate a ejaculação precoce, um problema que atinge a muitos homens. Com a tecnologia Active Max, ele age mais rápido e proporciona maior duração dos efeitos. Assim, você tem uma relação sexual muito mais longa e, consequentemente, mais prazerosa. E atenção, ligou agora, tem promoção, hein? Você adquire 4 meses do AZ21 e se estiver com o CPF em mãos, ganha de presente mais 2 meses de tratamento. Ou seja,
São 6 meses de tratamento pelo preço de 4. E o pagamento facilitado, hein? Em até 10 vezes. E a entrega gratuita. Detalhe, o AZ21 você não encontra em farmácias. Apenas no 0800 024 4222. 0800 024 4222. E mais um detalhe, quando você receber na sua casa o AZ21, você recebe numa embalagem bem discreta, tá bom? AZ21, de A a Z, mais de 21 motivos para voltar a ser feliz. Bom, agora de Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem 2 jogos envolvendo os catarinenses na tela e os resultados, empatando em casa com o Oeste em 0-0. Que fase! E aí, o Criciúma, nada de boa, né? Ou melhor, deu tudo pro boa. 2-0 em cima do Criciúma, o jogo foi lá em Varginha. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, pois o Criciúma perdeu 3 posições, o Figueirense com o empate subiu 1 posição. Olha aí, na tela já tá pra você, o G4 segue com Guarani, Juventude, América Mineiro, que é o próximo adversário do Figueirense, e CRB. Depois Internacional, que venceu com um golzinho, vai te falar, hein, Inter. Londrina, Vila Nova, Ceará, Santa Cruz e o Paraná. Vira a página pra gente ver quem é o 11º colocado dessa Série B. É o Paysandu, que ontem venceu o Náutico, que também tá numa draga esse Náutico, né? Boa Esporte, aí vem o Criciúma na 12ª posição também. Todos os critérios de empate iguais ao do Boa, né? Que venceu o próprio Tigre. Depois Oeste, Goiás, Brasil de Pelotas. E no Z4, lá está o Figueirense, o Verdense, ABC e Náutico. ABC, que é o próximo adversário do Criciúma. E olha só, um detalhe, hein? Figueirense empatou ontem em 0-0. Isso aconteceu, um fato bem interessante, porque, viu, meu, depois de 12 jogos, rapaz, o Figueirense não sofreu gol, mas também não marcou. Mas o Figueirense vinha sofrendo gols há 12 jogos. E aí conseguiu não sofrer, mas também não fez, né? Vamos ver como é que foi esse jogo ontem no Scarpelli. Rapaz, nesse frio, cara, ir lá assistir isso aqui dói, mas vamos ver. O primeiro lance do jogo foi aos 16 minutos. Índio arriscou de longe. Rodolfo defendeu para o Oeste. E nessa cobrança de falta, Julinho poderia colocar dentro da área, mas preferiu o chute direto. No finzinho do primeiro tempo, Rapinho, numa bela jogada individual, parou numa defesa de Rodolfo em 2 tempos. Quase que Anan chegou. Já na segunda etapa, quem começou melhor foi o Oeste. William Cordeiro, de longe, tentou, mas Saulo defendeu. Figueira respondeu com Luigi, mas Rodolfo estava atento. E aos 38 minutos, o Oeste perdeu uma chance incrível com Jamie. Olha só, ficou sozinho, cara a cara, e mandou pra fora. Final, Figueirense 0, Oeste também 0. Quando você precisa propor um jogo, o índice de passe, o erro de passe é muito grande, você não consegue romper esse bloqueio que o adversário foi proposto a fazer aqui no Orlando Scarpelli. Olha só, eu tenho daí ouvido alguns torcedores do Figueirense reclamar, e o Marcelo não entra nessa, né? Pelo amor de Deus, não inventa de trocar de treinador, que não é o caminho, né? O problema do Figueirense tem insistido aqui, a questão, o time foi formado agora, né? Assim como já não era o problema técnico anterior, o Marquinhos Santos, o técnico lá do início da temporada, não, tá, tudo bem, Marquinhos Santos realmente não fazia um trabalho a contento, já não tinha feito na Série A do Brasileirão, renovou, ficou, nem sei por que isso, mas enfim, aí agora o Marcelo Cabo não tem culpa absolutamente nenhuma, o Figueirense é um time em formação, tem boas qualidades, né, na questão individual, mas ainda no conjunto não funcionou, não tem funcionado. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a partida do Boa com o Criciúma, a vitória do time mineiro pra cima do Tigre. Tem um detalhe, hein? Teve uma falha do goleirão Edson, que substituiu o Luiz nesse jogo. Rapaz, tu viu, Mu? Coisa medonha, olha aí. Logo no comecinho, o Reis caiu na área e o juiz marcou pênalti. Felipe Mateus bateu com tranquilidade, Boa Esporte 1-0. Mesmo com a vantagem, os donos da casa não diminuíram o ritmo e continuaram criando chances. Nesse lance, Casagrande ajeitou de cabeça e Tassiano pegou de primeira. A bola passou muito perto. Na volta do intervalo, o jogo não mudou. O Criciúma ficou muito atrás, praticamente não levou perigo ao gol adversário e se virou como pôde na defesa. Nessa jogada, Júlio Santos subiu e o goleiro Edson mandou para escanteio.
Mas quando houve desatenção, não teve jeito. A zaga do Criciúma falhou na saída de bola e Dionis, esperto, não desperdiçou. Boa Esporte 2, Criciúma 0. Bem, eu acho que houve um erro, né, na questão da penalidade, isso prejudicou muito a equipe. Mesmo assim, o Boa em casa é uma boa equipe. Parabéns, soube fazer os gols e soube manter o resultado. Então, eu acho que nós também teríamos um momento que nós perderíamos. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos piores. E não fizemos um bom jogo a ponto de ter uma derrota. Então esse é o Criciúma, né, derrotado depois de um bom tempo de jogos invictos, né, com o técnico Luiz Cláudio Vinck. É um bom treinador, o Criciúma também, mas esperava um resultado bom, né, com o Boa. O próximo jogo, como eu disse, é no sábado, no Majestoso, quando o Criciúma vai receber o ABC. O ABC, que é o 19º colocado, inclusive demitiu o Geninho. E o Figueira enfrenta o 3º colocado dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que é o América Mineiro. Olha só, a gente vai para uma rápida parada, né, Sibeli? Daqui a pouco tem mais futebol, mas antes desse intervalo, só para falar que o Figueirense contratou 2 jogadores, né? Foram anunciados até pelo Marcelo Cabo logo depois do jogo. O atacante Nicolas Careca, ele tem 20 anos, formado na base do Grêmio, e o Lucas Silva, esse é um meio-campista de 32 anos. A última passagem dele pelo Brasil foi em 2009, quando jogou no Botafogo. De resto, só em times mexicanos. É um meia de velocidade e muita habilidade, está com 32 anos de idade. Figueirense buscando reforços aí no mercado. E aquele problema, né? Vai inchando o grupo, inchando o grupo. Daqui a pouco tem mais futebol por aqui. Seguimos depois do intervalo com futebol. A gente vai falar de Série A do Brasileirão. E tem ainda uma entrevista ao vivo aqui no estúdio para falarmos sobre esse Dia Nacional do Futebol que é comemorado hoje. 12 horas e 55 minutos. O famoso 5 minutos para 1 da tarde. A gente volta já já. Meio-dia e 57 minutos, estamos de volta para falar ainda sobre futebol, mas antes de velocidade, né, Gustavo? Exatamente, para dar informação muito legal, porque foi campeão brasileiro nesse fim de semana, Sibeli, lá no Autódromo ou no Kartódromo Internacional de Penha, o Flaviano Ramos, piloto de Mafra. Ele concorreu e participou da categoria até 35 anos, campeão brasileiro então, contra grandes pilotos, conseguiu esse importante título aqui para Santa Catarina. Ele é catarinense, categoria Sênior F4S, então tá dado o recado, Flaviano Ramos, parabéns. Vamos então agora falar de Série A do Campeonato Brasileiro, pois nós vamos ter rodada hoje e, claro, nossos 2 representantes da elite do Nacional estarão em campo. A Chapecoense é a primeira a entrar em campo, lá na Vila Belmiro, vai encarar o Santos e Chapecoense. E o Avaí recebe o líder Corinthians. Lembrando, o jogo do Avaí é 9 da noite no estádio da Ressacada. E um detalhe, né? Santos, 3º colocado. E o Avaí enfrentando o líder do campeonato. Uma rodada duríssima para o nosso estado. Chapecoense que para esse jogo tem 2 desfalques de titulares. Quem traz informações pra gente é Jaqueline Dutra. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Gustavo. A Chapecoense entra em campo hoje à noite às 7h30 contra o Santos na Vila Belmiro. Pensando em manter uma sequência de vitórias, o técnico Vinícius Eutrópio deve manter o mesmo esquema de jogo que deu certo contra o São Paulo na última rodada. As novidades são a volta de Lucas Mineiro no meio-campo e Arthur Caíque no ataque. Giroto e Reinaldo cumprem suspensão, desfalcando a Chape. Já o atacante Wellington Paulista deve ser opção no banco de reservas do Verdão do Oeste. É com você, Gustavo. Valeu, Jaqueline, obrigado pelas informações. A situação do Wellington Paulista, aquela que a gente mostrou ontem aqui mesmo no Meio-Dia Catarina, né? Onde o Túlio de Melo tem tido um melhor aproveitamento, está numa fase melhor, então a tendência é que o Túlio de Melo seja o titular na vaga do Wellington Paulista. Vamos dar uma olhadinha na escalação do Avaí, que tem uma dúvida para o jogo de hoje. O esquema é o 4-1-4-1. Olha só, Mu! Antena para a escalação do Leão. Douglas, o goleiro. Aí a defesa tem Leandro Silva, Alemão, Betão. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Betão falando. E também o Capa lá na lateral esquerda. Um ali vai ser o Judson. Aí uma linha de 4 com o Rômulo, Pedro Castro, Marquinhos ou Júnior Dutra e Juan. Claro que com a entrada do Júnior Dutra muda também, né, a forma do time jogar. E lá na frente o outro é o atacante Joel.
E na entrevista coletiva, o zagueiro Betão falou sobre um detalhe que tem sido a tônica do Avaí nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que é a seguinte: quando o Leão encontra grandes times, tem jogado melhor, não é isso não, Betão? Fala pra gente. Vai ser uma partida muito difícil, que vai necessitar muita concentração, muita atenção, uma partida de detalhes, e nós temos que estar preparados para isso, né? Por coincidência ou não, nossas melhores partidas foram contra as equipes que estavam numa ascensão muito grande, e vai ser mais uma batalha muito forte. Nós entramos com essa mentalidade que temos que jogar forte, temos que ter mais atenção. Pode ser que o time fique mais atento aos detalhes. E quando você entra naquele jeito, hoje dá para vencer, é um jogo que dá para a gente fazer 3 pontos, a gente acaba tendo um relaxamento natural, coisa que não pode acontecer, coisa que a gente vem falando sempre, a oscilação do Campeonato Brasileiro. Muito bem, então, boa sorte para o Avaí no jogo de hoje. O Betão está confirmado para a partida, como demonstrou há pouco. A gente vai falar agora com o Marcos Aurélio Diávila, o famoso Marquinhos, já está aqui em nossos estúdios, porque hoje é o Dia Nacional do Futebol. E nada mais importante, mais interessante que a gente trazer um estudioso da área. Tem 2 livros publicados, daqui a pouco eu mostro os livros para quem quiser ter mais detalhes. Marquinhos, obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite, viu? Que agradeço, boa tarde, estamos à disposição da casa. Já trabalhou no Figueirense, trabalhou no Joinville, trabalhou no Avaí, com Série B de Campeonato Brasileiro também tem experiência. O futebol, nesse Dia Nacional do Futebol, você que agora está fazendo um trabalho mais focado em formação de jogadores, né? Com a molecada. Mas você acha que a gente tem o que comemorar no Dia Nacional do Futebol com tanta coisa que acontece, não? Acho que o exemplo é como ser brasileiro, né? O futebol brasileiro, ele é exemplo. Nós somos pentacampeões, né? E se a gente fosse mais organizado, a gente teria mais título, com certeza. Nosso problema sempre esteve até fora do campo e ainda continua, né? Alguns problemas dentro do campo, claro. Mas um paralelo, o sentimento da política hoje, você não vai deixar o Brasil um país ótimo, assim como o futebol brasileiro é ótimo, precisa de organização. Tanto que os dois são, né, é um paralelo, né? A política e o futebol sempre andam juntos, a gente vê dirigentes de futebol que passam para a política, temos vários deputados federais, ex-jogadores e assim vai. Sim. Então é uma coisa, a política ela sempre dominou muito o futebol também, esse é o grande problema. E a gente observa, pelo menos, Marquinhos, não sei se essa também é a tua impressão, diferente de outros esportes, o futebol, inclusive, se encontra muita resistência, por exemplo, quando você vai tentar sugerir alterações na regra, alterações na possibilidade do árbitro consultar o vídeo, a gente encontra uma série de resistências. E isso se deve ao futebol ter tanta resistência por conta de quem o dirige, ou é o torcedor do futebol mesmo, que é um cara mais tradicional, é um cara que não gosta muito de inovação? Não, nós que profissionais de futebol e os contatos que a gente tem, é que, por exemplo, a International Board, que faz as regras lá, que é um órgão na Inglaterra junto com a FIFA, são muito reticentes, né? Eles são muito tradicionais e por isso, a exemplo do voleibol agora com o desafio, sim, né? E agora o monitor de vídeo no futebol, quer dizer, a gente está num atraso muito grande devido a uma certa teimosia. É aquela coisa, ser tradicional é uma coisa, agora retrógrado, né? O futebol já poderia ter evoluído muito no mundo. A gente não vai querer, por exemplo, uma segunda divisão de catarinense, você cobrar um material, um chip numa bola, que é super caro, né? Sim, sim. Com todo respeito a essas equipes, mas a gente até já trabalhei com Caxias e Joinville em segunda divisão, a realidade é outra. Exato. Você trabalhar no Avaí numa estrutura grande, forte, é uma coisa. Se trabalhar num time menor de segunda divisão, você não vai ter a melhor chuteira para o teu jogador, você não vai ter um monitor cardíaco para trabalhar a preparação física. A gente até brinca, né? O Moraci Santana é coautor de um livro meu aqui, a gente brinca, fácil é trabalhar no São Paulo, difícil é você trabalhar numa estrutura, né? Porque o cara que trabalha numa estrutura que não tem tanta condição, quando ele chega no São Paulo da vida, que tem uma grande estrutura, um Atlético Paranaense, fica fácil para o profissional trabalhar. Esse é um dos seus livros aqui, junto com o Moraci Santana, que você escreveu, né? Preparação Física do Futebol, Metodologia e Estatística. Tem um outro livro, eu vou trocar aqui o livro, para a gente mostrar também, de autoria do Marquinhos, o Marcos Aurélio Diávila. Olha aí, Futebol de A a Z, para ler
e jogar. Esse é mais para o público infantil, né, a garotada, então é quase um dicionário aí de futebol. Fala pra gente um pouquinho desses dois livros, principalmente esse para molecada e tal, nesse Dia Nacional do Futebol, para incentivar a leitura, que é uma coisa que a gente observa também que o jogador brasileiro não tem muito hábito. Mas a gente já teve possibilidade de ser também, né, Marquinhos? Claro. De viajar com jogadores, por exemplo, argentinos, chilenos, eles têm um hábito de leitura, é mais comum. Sim, os jogadores até hoje usam muito tablet para leitura, você vê eles em concentrações, os grandes clubes também. Isso mudou muito, sabe? O jogador, ele mesmo que ele não teve a escolaridade, mas ele tem vários atletas que eu trabalhei, ele tem a vontade, ele te pergunta, professor, o que eu faço para melhorar aquilo? Ele tem interesse. A própria ideia dos livros surgiu disso, que era tanta pergunta sobre preparação física quando iam de férias, que a gente teve a ideia, eu e o Moraci, não, vamos fazer, porque nós estávamos de férias, recebíamos e-mails, professor, saí de um clube agora, estou parado, o que eu faço? Então você formatou aquilo que o mercado não tinha. Como que eu faço uma avaliação em mim mesmo? Né? Um atleta que sai do Figueirense, por exemplo, hoje ele fica sem clube, é de Florianópolis, vai para Praia Mole correr sozinho, sem assistência, sem um personal. Então ajuda um pouco a ele atenuar esse problema. E no caso ali do futebol de AZ, como a gente trabalha hoje com escola, hoje trabalho com a escola dinâmica, professor de futebol e educação física e aulas também com crianças em condomínios particulares, os próprios alunos tinham interesse, né, professor? Quando foi criado o futebol? Professor, quantas regras tem o futebol? A gente formatou, que é um trabalho muito bonito, que foi ali a parte do Maurício, que foi ilustrador em aquarela, então ele chamou muito a atenção da criança, no sentido de que não é aquela coisa só da letra, né? O trabalho da arte do Maurício foi muito bonito. A gente entrou com a parte toda do futebol em si, a parte técnica, tática, né? E ele entrou com a arte que realmente era o livro todo ilustrado, né? O que é muito importante. Sim, que atrai, né, para você incentivar a leitura das crianças. Exatamente. Você acha que na questão de evolução do futebol brasileiro, né? A gente teve o baque do 7-1 da Alemanha, mas agora a gente vê uma reconstrução da seleção brasileira com o Tite. Esse 7-1 da Alemanha, dá para tirar proveito? Tem se tirado proveito dele? Você tem enxergado assim, Marquinhos? Sim, foi tirado proveito, né? Os técnicos brasileiros que estavam, o próprio Muricy Ramalho fala, o Tite, os profissionais, como toda área, você não pode se acomodar. E uma grande parte dos treinadores top de linha do Brasil estavam um pouco acomodados. O brasileiro sabe tudo. Um grande exemplo foi o treinamento da Alemanha. Eu acho que nós perdemos a Copa no sentido de base de treinamento. A Alemanha, ela se adaptou na Bahia, no calor, não usou ar-condicionado, tá? Isso a gente acompanhava as matérias, eles iam para o sol, treinavam na praia e nós na Granja Comari, uma estratégia errada, com nevoeiro, né? Todo mundo vê pela TV isso, quem conhece lá, é horrível, treinando meio período. Então quando acordamos, os alemães estavam voando e nós, isso só em preparação física. Então foi uma estratégia totalmente errada. Exatamente, né? Você tem a Granja Comari que fica na serra. No alto, Teresópolis, é úmido. Depois você desce, o 7-1 foi em Minas, se não me engano, isso, né? Belo Horizonte. Totalmente diferente, né? Exatamente. Um inverno brasileiro, que foi junho, óbvio, né? Mas um inverno mais seco ali, estava uma época mais... Quer dizer, e os alemães... Quer dizer, eles fizeram toda uma estratégia, todo um planejamento, fizeram um macrociclo para ganhar a Copa, em todos os sentidos. Para a gente fechar, tenho certeza que o torcedor aí está esperando que eu te pergunte isso. Uma análise sua como profissional, e que ainda hoje tem muitos amigos trabalhando na área, assim como você, uma análise aí de Chapecoense, Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma, os 5 grandes aí do nosso estado e as competições que estão disputando. O Joinville veio decaindo, né? A gente até que trabalhou na própria, eu cheguei a subir o Joinville para a Série B, foi o primeiro time a estar na Série B, a gente fazia parte da comissão. E é muito triste, né? Inaugurar a arena, como a gente inaugurou também, e ver hoje ele na situação que está. Mas é tudo uma situação de planejamento, né? Veio caindo. E a situação de Avaí, Criciúma, a Chapecoense, principalmente o Figueirense, a falta do orçamento. O Avaí também, ele recebe, eu acho que o poder financeiro dos grandes hoje também é um grande problema do futebol brasileiro. O Avaí ele tem que pensar muito para contratar e o Flamengo nem pensa. Você vê que ele pagou para o goleiro agora, dá para pagar quantos do Avaí. Então é uma competição
vai na vontade, como o jogo hoje. Tenho certeza que Avaí e Corinthians será um grande jogo, porque a motivação do Avaí para jogar com o Corinthians será muito grande. Agora, se você olhar o orçamento das duas equipes, fica muito... uma diferença muito grande. Mas na hora que apita, fica igual. E o Figueira, hein? Será que consegue fugir desse Z4 aí, de Série B do Brasileiro? É complicado porque começa a afetar agora a parte emocional. Quer dizer, quando joga em casa, com certeza, o jogador do Figueirense erra 2 passes, a torcida já vaia, então o emocional já está começando a ter, tanto que ele está tendo resultado melhor fora. Exato. Então cada vez que entra, é aquilo que o Filipão falava quando trabalhou no Palmeiras, a turma do amendoim. Aquela turma da arquibancada que vai vaiar a qualquer preço. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença aqui no Meio Dia Catarina. Prazer em revê-lo e sucesso aí na carreira. Valeu? Eu que agradeço a todos. Boa tarde. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada pela presença. E depois do intervalo tem Virou Viral nessa quarta-feira para animar a sua tarde. 1h10, a gente volta já. A partir de agora, a gasolina deverá ficar mais cara. O anúncio foi feito pela Petrobras, 0,7% a mais na gasolina refinada. Olha só. Quem for abastecer o veículo vai sentir a diferença na hora de pagar a conta. A Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira a gasolina vai sim ficar mais cara, 0,7%, e o óleo 0,8%. A medida, o reajuste, foi anunciado no dia 30 de julho e, segundo a Petrobras, é uma alternativa para se manter no mercado e enfrentar a concorrência. Voltamos ao estúdio. Começa hoje, aqui na capital, o Encontro Internacional da Igreja Católica. O ponto alto do evento é a participação do movimento das equipes de Nossa Senhora. O Gabriel Silvestrin foi conferir hoje. Olha só. O Encontro Internacional teve sua primeira edição aqui no Brasil em 2004, no Rio de Janeiro. Agora, 13 anos mais tarde, o local escolhido foi Florianópolis, com a participação de mais de 10 países, entre eles Portugal, França, Líbano, Inglaterra, Espanha, Itália e Canadá. O movimento, que cresceu em meio aos tormentos da Segunda Guerra Mundial, tem como alicerce as equipes de Nossa Senhora, uma congregação espiritual que surgiu na França em fevereiro de 1939. A equipa é uma comunidade em que todos nos ajudamos do ponto de vista espiritual, mas também moral, cria-se grandes amizades e, de facto, depois é como se fosse uma família alargada. A equipa é uma espécie de família alargada. Hoje os encontros são para quê? Para mostrar a todos que vale a pena apostar no para sempre, que o compromisso é o mais importante e que a cultura do descartável que nós atravessamos não vale a pena ser abraçada. 4 meses após a fundação, vem a declaração de guerra. Com ela, muitos casais que faziam parte do movimento começaram a ser perseguidos e separados pelo Gestapo, que era a polícia secreta de Hitler, famoso e temido por perseguir e torturar quem era antinazismo. A partir daí, que esse movimento de irmandade começou a ganhar real importância e real crescimento. Vinhava-se já que a guerra estava próxima, isso passa-se em finais de 38, 4 casais foram ter com um padre recém-saído do seminário, chamado Henrique Raffarella, e foram com eles pedindo-lhe, dizendo que precisavam de um apoio espiritual para o seu caminho como casais. E foi, portanto, em 8 de dezembro de 47 que saiu a carta das equipas de Nossa Senhora, e vamos este ano comemorar em todo o mundo os 70 anos do nosso documento fundador. As equipes estão presentes em 80 países, sendo que o Brasil congrega o maior número de participantes. 3.938 equipes, com mais de 24 mil casais. O movimento está presente em todos os estados brasileiros. Aqui em Santa Catarina, são 625 casais, distribuídos em municípios como Florianópolis, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Brusque, Gaspar, Araranguá e Turvo. Aqui na capital, são 220 casais.
E começa hoje o 35º Festival de Dança de Joinville. E o repórter Juan Todescati está lá em Joinville. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Sibeli, boa tarde, Gustavo, a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Nós já chegamos a Joinville, estamos aqui acompanhando já esses primeiros momentos do festival, do 35º Festival de Dança de Joinville. Hoje à noite tem uma apresentação super especial, que é a apresentação da abertura oficial com o balé, com a companhia de dança da Débora Coker, que é lá do Rio de Janeiro, inclusive, uma das companhias mais premiadas do mundo, vai se apresentar hoje aqui atrás, no centro de eventos Carl Hansen, aqui em Joinville. Lembrando que é o maior festival de dança do mundo. Só para você ter uma ideia, cerca de 7 mil bailarinos devem participar do evento, de todos esses dias do evento, entre cursos, competições, 7 mil bailarinos. E a movimentação na economia também é intensa. Mais de 1.200 empregos, diretos e indiretos, são gerados pelo Festival de Dança, e a gente já está aqui para acompanhar toda essa movimentação em Joinville, a cidade que já está respirando dança. Agora pela manhã, diversas apresentações do palco aberto, aqui fica no anexo ao Carl Hansen. Também já começou a famosa Feira da Sapatilha, onde os bailarinos podem comprar aí seus equipamentos, seus acessórios, roupas, sapatilhas, e a um preço abaixo do que é praticado normalmente nas cidades que eles vêm. E a gente conversou com gente de todo o país. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do interior de São Paulo, uma apresentação hoje pela manhã também do pessoal do Ceará. Muita gente de todo o país participando da 35ª edição do Festival de Dança, que é o maior festival de dança do mundo, certo? Tá certo, Juan. E a movimentação, como é que tá por aí? Você chegou hoje, você falou que falou com pessoas de vários países. Como é que tá essa movimentação e a expectativa de quem está aguardando pelas apresentações hoje? Existe um contraste, né? Muitas vezes a gente nem tem ideia do quanto esses grupos se esforçam só para estar aqui. Para ter uma ideia, a gente conversou com o pessoal do interior do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma rifa para conseguir pagar a passagem ao primeiro ano do estúdio de dança. A cidade deles não tem nenhuma tradição com a dança, mas a professora, apaixonada pela dança, também está transmitindo essa paixão para as alunas. Para isso eles fizeram toda uma campanha, juntaram fundos aí, fizeram uma rifa, venderam docinhos para conseguir arrecadar dinheiro só para estar em Joinville durante o Festival de Dança. Para ver a importância, então, enquanto existem algumas companhias que já têm uma estrutura já consolidada, ganham prêmios, já tem patrocínio, inclusive, alguns grupos ainda estão engatinhando aí na dança simplesmente pela paixão. E só de estar em Joinville, ela já ficou emocionada ao conversar, ao pensar em tudo que eles passaram para chegar até aqui, e vão poder aproveitar aí a 35ª edição do Festival de Dança aqui de Joinville. Você vai acompanhar tudo, né, Juan? Você tá aí em Joinville, mas não tá passeando não, né? Vai acompanhar tudo de perto e vai preparar um material especial pra gente, é isso, né? Exatamente, 10 para as 7 da noite tem a matéria completa aqui da movimentação do primeiro dia do Festival de Dança. Lembrando que a abertura oficial, a apresentação de abertura é às 8 horas da noite, aqui no Centro de Eventos Carl Hansen, com o balé da Débora Coker, um balé super especial. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados, muita gente procurando por ingresso, mas estão esgotados. E hoje, 10 para as 7 da noite, a gente traz os detalhes do primeiro dia, e amanhã, aqui no Meio-Dia Catarina, você confere também um trecho da apresentação da Débora Coker para sentir essa emoção nos palcos aqui de Joinville. Tá certo, muito obrigada, Juan. Bom trabalho aí em Joinville e bom retorno para a equipe. Segue todo o estado de Santa Catarina, fica o convite então para ir até Joinville e conhecer esse festival de dança que de fato é espetacular, é muito vibrante e muito emocionante, vale a pena sim. Muito bem, 1h20 e agora vamos de Virou Viral, nosso quadro tradicional aqui das quartas-feiras, e hoje o Lucas Miranda vai abordar um tema que interessa a muita gente: compras na internet. É bom demais, né? Vamos dar uma olhadinha.
Olá pessoal do Vila Viral, como é que vocês estão? Eu estava com saudade de vocês, semana passada não teve, mas agora estamos de volta e vamos falar de e-commerce hoje. Você provavelmente já sabe o que é isso, comércio eletrônico. Uau! Agora a gente vai falar do principal site de e-commerce que tem no Brasil. Só que não é só no Brasil, é na América Latina. O nome dele, você deve saber. Não sei. É o Mercado Livre. O Mercado Livre funciona em toda a América Latina e também num país da Europa, que é Portugal. São mais de 1000 buscas por segundo e nesse período, cerca de duas compras e meia acontecem nesse site. Imagina o tanto de dinheiro que isso aí movimenta. O Mercado Livre foi criado por um cara, que ele é da América Latina, óbvio, sai daqui da América Latina, o Mercado Livre, mas eu vou fazer uma pergunta rápida para você. Você já tem experiência aqui? Já viu outras pessoas que criaram outros aplicativos? De qual nacionalidade elas eram? Vamos fazer um rewind rapidinho aí, olha só. Não. Então a pergunta que eu faço pra você agora é: o cara que criou o Mercado Livre é de qual país? Brasil, Paraguai, Uruguai, Brasil, Uruguai, Paraguai ou Argentina? Tempo pra você. Você não sabe? Não sei. Você não sabe? Não sei. Não sabe mesmo? Estou lhe respondendo, não sei. Então eu vou falar. A Argentina acertou. Quem falou Argentina, olha só a cara do cidadão. Se chama Marcos Galperin. É esse cara aqui que hoje já é bilionário. As ações do Mercado Livre valem 3 vezes a Bolsa de Valores da Argentina. Bom, mas não foi só um mar de rosas da história do Mercado Livre. Porque teve aí momentos de... que o Mercado Livre balançou. Justamente no começo dos anos 2000, quando estourou a bolha da internet. Muitas empresas faliram, só que o Mercado Livre conseguiu se manter firme e forte. A gente está levando demais nesse programa aí, falando de coisa demais, de economia, então a gente não pode deixar levar muito. Então a gente vai mostrar agora os produtos mais bizarros que tem no Mercado Livre. Vamos lá? Vamos lá então, vamos abrir o nosso computador virtual aqui, está aberto e agora nós vamos digitar aqui, nós vamos pesquisar, deixa eu ver. Primeiro item, esse aqui vai aparecer para você, uma caneta. Sim, o que ela tem de especial? Não sei. Tá R$10 essa caneta Bic e que o vendedor diz que é usada. Você compraria esse tipo de caneta? Eu acho que... Você tá fácil de encontrar essa caneta Bic hoje? Não sei. Deixa a sua opinião aí. Vamos lá para o próximo item. Michael Jackson Thriller Lindo Quadro Pintura Disco Ouro. Quer dizer, supostamente é um disco de ouro do Michael Jackson. Tá R$220. Eu acho que é verídico. Pode confiar. Eu acho que é uma bagatela, eu só não compro agora porque eu tô sem dinheiro. Mas caso você não tenha dinheiro para comprar o disco de ouro do Michael Jackson, tem o próprio Michael Jackson para vender aqui no Mercado Livre, veja só. Também parece bastante... Está um pouquinho diferente, acho, mas é que também ainda passou o tempo. Por isso está R$79. Esse daqui é um dos melhores. Eu sei que está precisando de um carro, mas tem que comprar aos poucos. Temos aqui o volante, não sei. Ele não sabe se é de Kombi, não sabe se é de Fusca, nem de Brasília, nem de Aerowilly, é isso? Já ouviu isso falar? Tá, R$100, pode começar pelo volante, que pelo menos foi sincero, ele não sabe de onde foi o volante. Você que gosta de mandar aquelas coisas aí sobre política, ali no WhatsApp, no Facebook, discutir esse tipo de coisa, só que não vê que suas mensagens não tem muitas curtidas, não tem muito apelo, esse cara está vendendo isso aqui. Vendo um grupo de Facebook com mais de 150 mil pessoas. Eu não sei como que vai ser feita essa transação, mas você pode conversar com o vendedor e de repente colocar aí o que você quiser dentro desse grupo, fazer sua opinião valer a pena, que sabe se fica famoso. Almofada Kurt Cobain está apenas R$45. Veja só, vamos botar do lado aqui a almofada e o Kurt Cobain. Veja como são parecidas as duas coisas, é realmente impressionante, acho que é a almofada mais realista que eu já vi. Temos aqui a pulseira bracelete tribal estilo famoso. O que seria um estilo famoso, eu não sei dizer, mas também dá para perguntar pro vendedor, né? É isso que é o bom do Mercado Livre, a gente pode perguntar para ele, ele responde. Vamos ver o que ele responde aqui. Não sei. E temos aqui por apenas R$1.400, uma bagatela, olha só. Pode parecer uma moeda de 50 centavos, mas não é. É uma moeda de 5 centavos que saiu com defeito e que saiu com a cara dos 50 centavos, entendeu? Realmente acho que está valendo os R$1.400, comprem, é outra oportunidade incrível que o Mercado Livre está dando para vocês. E para a gente fechar, mais um item incrível. Será que é isso mesmo? Bom, a gente vê aqui, está escrito Eu Amo Minha Irmã, um negócio bonito, e é um porta-absorvente. Acho que é um dos melhores presentes que eu já vi, um porta-absorvente, acho que eu nunca vi um presente tão criativo assim.
Pessoal, como a gente estava vendo aqui, o Mercado Livre é também uma casa de maluco, tem muita gente vendendo tudo que é coisa, são mais de 2.000 categorias de itens e você também pode fazer a sua conta e começar a vender coisas lá. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência aqui, a gente volta semana que vem com mais um Virou Viral, pode escolher aí algum item se quiser me presentear aqui do Mercado Livre, tá bom? Um abraço, tchau! Se interessou por alguma coisa, Sibeli, pra comprar, não? Difícil, né? E aquela moeda ali, mais de R$1.000, uma moeda com erro. Meu Deus, o pessoal tá colocando pra vender mesmo, né? Vamos ver se alguém compra. Caneta Bic, é R$10, só boas pichinchas ali. Nossa Senhora. Aproveitar para dar espaço ao pessoal que interage conosco via redes sociais, lembrando sempre o nosso Instagram e Twitter, @Meio-Dia Catarina. Também estamos no Facebook, /Meio-Dia Catarina, inclusive daqui a pouquinho lá na nossa fanpage, Sibeli, para quem pegou pela metade ou quiser assistir de novo ou quiser compartilhar, vai ter por lá o Virou Viral. Muito bem, pessoal que estava falando conosco no WhatsApp, o Dimar, ele é aqui de Floripa, dizendo assim, ó, boa tarde, como sempre, o Figueira ajudado pelo juiz, passaram a mão no Oeste. Teve um lance ali no final do jogo, né, que a rapaziada do Oeste ficou pedindo penalidade. E aí ele também está dando uma cornetada no Claudinei Oliveira, falando assim, ó, entra com 2 a menos. No caso, ele está falando o Marquinhos Santos e também o Rômulo. Quem tem mais aqui falando conosco é o André aqui de Floripa. Hoje é uma data muito importante na minha vida. Dia do futebol, diz ele. Depois da minha filha, é a maior paixão da minha vida. E claro, sou alvinegro do Estreito. Quem ama esse esporte sabe do que eu estou falando. Tem mais gente aqui, é o Leonardo de Oliveira. Ele é aqui de Palhoça. Olha só que bacana o que ele falou. Sou torcedor aqui em Santa Catarina, do Guarani de Palhoça. Não é Avaí nem Figueira, não. Ele falou que é Guarani de Palhoça. E também torce para o Palmeiras. Guarani de Palhoça, que está jogando a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Boa tarde, galera do Meio-Dia Catarina. Estou assistindo vocês pela tela da TV Catarina. É o Mário de Abreu, lá de Palhoça. Estava acompanhando a nossa entrevista ali que falávamos sobre o Dia Nacional do Futebol. O Tony de Palhoça está dizendo que hoje começa a reabilitação do Leão. Está dando um palpite para o jogo, dizendo que vai ser 2 a 1. Tem também aqui o Hermes de Palhoça falando assim, ó, o Luverdense foi prejudicado pela má atuação do assistente. Vergonha, né? Sobre a situação do Internacional, o pessoal está até agora pegando o pé e realmente foi um erro grosseiro demais. E aí o Lucas Basil fala que é Avaí e Corinthians. Então hoje ele vai ter que escolher só para Avaí ou para o Corinthians. Dona Cibele Fávero, pessoal então mandando um recado para a gente no WhatsApp. Muito obrigado a todos que sempre interagem conosco. Sempre lembrando, né, Cibele? Você de casa que tem algum problema no seu bairro, na sua rua, qualquer coisa, é só mandar aqui para a gente fotos, né? Por exemplo, o problema na coleta de lixo, se tem ainda, se continua, faça o registro aí, manda para a gente que também nós vamos atrás do poder público para dar as respostas. Problema de buraco de rua, enfim, uma série de coisas aí que a gente sabe que o cidadão que paga impostos não tem um retorno de trabalho. É isso aí, manda que a gente dá a voz para você e vai atrás das respostas. O Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, tem mais, 12h30, e nós esperamos vocês. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira, a gente volta amanhã ao 12h30. Tchau, gente!